Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a preciosa graça do nosso Senhor possa de uma maneira muito especial nos encher nesta manhã. Meus queridos irmãos, irmãs, nós somos tão gratos ao Senhor por mais uma vez nos reunir debaixo do seu santo nome. Aqui, hoje, o meu encargo é ajudá-los a refletir um pouco mais sobre o que o Senhor nos falou nesses últimos dias. Porque temos considerado que será de uma extrema irresponsabilidade nossa dar as costas àquilo que o Senhor esteve ministrando nesses últimos dias em nossa conferência sobre o tema Refletindo a Obra do Espírito Santo. Poderíamos muito bem continuar sobre o assunto que estivemos estudando já algumas semanas atrás, sobre os fundamentos doutrinários e os fundamentos práticos da vida da igreja. Porém, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma atitude de responsabilidade, de seriedade para com o nosso Senhor. E é importante que nós estejamos aos pés do nosso bendito e amado Pai, para que Ele nos ajude como absorver esta palavra, como andar nessa palavra, como viver essa palavra. Porque se nós tratamos os assuntos espirituais como eventos e não como acontecimentos, nós estamos tratando a seriedade de Deus de uma maneira banal. Quando o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles estavam prestes a entrar em Canaã depois de quase 40 anos, estavam bem próximos. Naquelas 12 últimas estações, teve um momento em uma delas que eles estavam tão cansados do maná, que eles disseram assim para Deus: temos fastio deste pão vil. A tradução correta é: temos nojo do teu alimento. Nós não temos como descrever o que significou essas palavras diante de Deus. A melhor tradução, na sua interpretação, para a nossa aplicação, seria o seguinte: nós temos nojo daquilo que tu nos dá e nos alimenta. Meus irmãos, o que nos alimenta? O dinheiro não nos alimenta. Os prazeres desse mundo não nos alimentam. Eles podem nos alimentar alma. Isso é passageiro, isso é efêmero, isso não constrói nada na nossa vida interior, no nosso homem espiritual. A única coisa que nós sabemos que nos alimenta é a palavra de Deus. A palavra nos alimenta. A palavra nos transforma. A palavra nos habita. A palavra é o próprio derramar do Deus para dentro de nós, como era aquele maná para eles. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra nos dá vida. Nós não podemos, irmãos, generalizar as coisas espirituais. Nós não podemos tratar Deus de maneira religiosa. Nós não podemos refletir Deus apenas no contexto das nossas necessidades. Nós temos que refletir Deus em um relacionamento profundo e contínuo, em tudo na nossa vida. Então, se nós terminamos esta conferência como terminamos todas as demais, sem ter a humildade,
sem ter a responsabilidade de ir aos pés do Senhor, pedindo o seu socorro, pedindo a sua ajuda, fazendo desta palavra a nossa oração e fazendo da nossa oração nós mesmos a resposta. Se nós não fizermos isso, irmãos, então nós podemos dizer que estamos blasfemando contra a obra do Espírito Santo. Estamos simplesmente tornando a palavra de Deus uma coisa vil, apenas um evento. Eu creio que nós precisamos dar passos significativos. Se nós não tivermos a responsabilidade de viver essa palavra até o próximo acampamento, que nós não tenhamos o próximo acampamento. Entende, irmãos? Não vamos falar mais de acampamento. Se não der, vamos mais 1 ano, 2 anos, para que a gente possa ter acampamentos significativos. Aí nós estaremos dizendo para Deus que nós levamos Ele a sério. Com toda a nossa incapacidade, com toda a nossa dificuldade, o Espírito Santo vai nos ajudar. Porque pode ser que pela primeira vez nós agimos com seriedade diante dele. Então, irmãos, nós precisamos ter uma atitude corajosa. Nós não podemos ficar brincando de culto, brincando de conferência, brincando de reunir, porque ninguém aqui está brincando. Não é isso, irmão. Se falhamos por negligência mesmo. Um dos temas que nós estudamos foi aviva, ó Senhor, a tua obra. E esse último tema, refletindo a obra do Espírito Santo. Então nós podemos passar por cima desse tema, seguir as nossas rotinas, nossa vida de oração, nossa vida de estudo da palavra, a mesa do Senhor. E digo para vocês, irmãos, o diabo está disposto a andar de mãos dadas conosco, contanto que nós nunca venhamos nos comprometer com a palavra de Deus. Então eu convido os irmãos, eu convoco os irmãos, para que nós tenhamos a coragem e a humildade de reconhecer as nossas negligências quanto aos temas que nós estudamos em outras conferências e a coragem de batalhar, mesmo como aquela igreja de Filadélfia, embora não tendo muita força, tendo pouca força, vamos batalhar arduamente para vivermos a palavra do Senhor. Com todas as dificuldades, com todas as lutas, vamos batalhar, irmãos. Vamos batalhar na oração. Vamos batalhar nos estudos dos grupos caseiros. Peço aos irmãos, encerre por enquanto, faça uma pausa por enquanto, nos assuntos que vocês estão estudando nos grupos caseiros. Foque nesse tema, refletindo a obra do Espírito Santo. Algumas professoras já estão dispostas a fazer isso com as crianças, com os adolescentes. Vamos toda a igreja nos curvar debaixo da unção do Espírito Santo para que Ele nos faça entender sobre isso, irmãos. Eu quero apenas dar uma palavra de encorajamento, não quero trazer aqui uma mensagem expositiva, mas apenas dar uma palavra para que vocês entendam a seriedade de tudo isso. Então abram comigo suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O versículo 51. Porque o tema foi esse, refletindo a obra do Espírito Santo. Então nós estudamos esse assunto aqui. 3 aspectos da obra do Espírito Santo. Quanto à regeneração, quanto à vida e quanto ao serviço. Uma está relacionada com resistir, o outro entristecer e o outro apagar. Resistir o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. O primeiro texto foi esse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Essa frase é melhor explicada em Filipenses 3:3.
e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós fazeis. Outro texto está aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E por último, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19. E também o 20. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Então, irmãos, irmãs, nesses 3 textos, nós estivemos meditando naquilo que foi o encargo que o Espírito trouxe ao meu coração. O irmão Thomas também prosseguiu nesse mesmo assunto, abordando o tema, refletindo a obra do Espírito Santo. Então, queridos, lembre-se, quem pode resistir ao Espírito Santo? Então, todo o contexto aqui de Atos, capítulo 7, vai nos mostrar um ímpio, somente um ímpio, ele resiste ao Espírito Santo. Um cristão, ele não pode resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele já é morada do Espírito. Somente uma pessoa que não tem o Espírito de Deus é que resiste. O próprio contexto aqui vai mostrar para vocês que aqueles judeus ímpios, ele usa a frase incircuncisos de coração e ouvidos. Aqueles que não são capazes de sentir e nem de ouvir. O ouvir aqui é o sentido de acolher a palavra de Deus. E por quê? Porque resistiram ao Espírito Santo. Eles apedrejaram e mataram aquele servo de Deus. E por que fizeram isso? Porque resistiram ao Espírito Santo. Somente uma pessoa não regenerada resiste ao Espírito Santo. O impede de agir na sua vida. O enfoque aqui é este. Efésios 4:30. Não entristeçais. Relembrando aos irmãos que esta palavra entristeçais, a tradução dela do texto grego, descreve a dor de um pai, de uma mãe, que chora sobre o corpo do seu filho. É uma dor angustiante, é uma dor agonizante de um pai que sente a perda do seu próprio filho e chora sobre ele. Quando você lê o capítulo 4, e vocês devem se lembrar muito bem, que o contexto deste texto vai falar de uma série de entulhos, porque essa foi uma das palavras usadas nas mensagens, entulhos. Porque muito daquilo que nós temos entendido sobre a obra do Espírito Santo, muito daquilo que nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, está em uma completa incoerência com a palavra. Nossas orações, muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Espírito Santo, nos enche, enche-nos do teu poder. Um cristão que ora assim, ele já demonstra uma profunda imaturidade e uma profunda irrealidade sobre a obra do Espírito Santo em sua vida. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele veio e nos habitou, ele foi derramado para dentro de nós, ele habita o cristão. Nossa questão aqui não é encher do Espírito, é nós nos esvaziar dos entulhos. Nosso problema é o fluir do Espírito, não é o quanto do Espírito tem que entrar, é o quanto dele tem que fluir. Porque eu te pergunto, você nasceu de novo? O Espírito Santo habita você? O Espírito Santo, ele veio e te habitou. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Foi o Espírito Santo. Ele saiu dentro de você. Mas o que aconteceu? Aconteceu que existem entulhos. É só você ler aqui
O capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Isto é uma lei, isto é uma hermenêutica, é uma ciência de interpretação bíblica. Não é forçar o texto. Se você observar muito bem, desde o versículo 25, que inicia o contexto desse texto, deixai a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Já estou no versículo 8, aquele que furtava não furte mais, está vendo? 29, não saia da vossa boca qualquer palavra torpe. Aí versículo 30, não entristeçais o Espírito. São os entulhos da nossa vida, são as nossas práticas erradas, que nos impede a andar no Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Aí ele vai dizer, ele vai descrever, a partir do versículo 19, quais são as obras da carne. Elas são resumidas aqui nesses poucos textos de Efésios 4. O que nos impede de andar no Espírito? As obras da carne. São os entulhos da nossa vida, porque nós não temos cultivado uma vida devocional. É muito mais fácil ter vida de religião do que vida cristã. É muito mais fácil você ser um cristão superficial do que você viver a realidade cristã na sua plenitude. É muito mais fácil viver uma vida na superfície do que na profundidade. Porque uma vida na superfície, você não tem que renunciar a nada. Mas a vida em profundidade, você precisa renunciar. Você precisa ter vida de renúncia. E essa renúncia começa com a sua vontade. Então, meus irmãos, aqui está um dos grandes problemas. O quanto nós temos entristecido o Espírito. Existe um golfo que nos separa da obra do Espírito Santo em Atos e da obra do Espírito Santo em nossos dias. Hoje nós vemos tantos movimentos, coisas grandes acontecendo, grandes, porém diante de Deus não passa de pó. Você vê tanto show, gospel, multidões e multidões. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, grave isso no seu coração, a igreja não é edificada com música. De onde que se tirou isso, irmãos? Mas hoje o povo gosta muito mais de música do que da doutrina dos apóstolos, do que da palavra. Satanás sabe muito, mas muito bem, que a música, irmãos, quando ela não tem um foco em Deus, ela tem um foco na nossa alma. Ela alimenta a nossa alma. Um cristão alimentado na alma, sem a vida no espírito, ele tende a ser superficial. Ele não tem raízes profundas. E hoje você vê tudo isso, esse movimento no mundo todo. Milhares de pessoas se reúnem por causa de um show, por causa da apresentação de um cantor, da cantora. Tudo isso gira em torno de dinheiro, de propaganda, como o mundo faz. Isso não é obra de Deus, irmãos. Eu digo uma coisa para você, se você se converteu por causa de uma música, então você precisa rever o evangelho na sua vida, porque é o evangelho que tem que te libertar, não é música. Em nenhum lugar, música na Bíblia é para o homem. A música na Bíblia é para Deus. Ele é o alvo da nossa adoração e não nós. E digo para vocês, se vocês querem fazer um estudo doutrinário desse assunto, comece passeando pela Bíblia. Veja que quando o povo foi adorar o bezerro de ouro, o que caracterizou aquela adoração foi a música. Quando Absalão tomou o governo de Davi, usurpou o reino do seu pai, o que ele fez? Colocou os cantores para cantar nas ruas de Jerusalém, enquanto ele ia correndo com a sua carruagem. Quer aprofundar mais? Entre no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, vai estudar sobre Lúcifer. Quem era Lúcifer lá na glória? O que ele fazia? Ele era um dos anjos distintos, aquele que conduzia por meio da adoração, da música, exaltando a glória de Deus. E quando ele caiu, ele trouxe toda essa bagagem da perversão musical, e é isso que ele tem feito na igreja. E concluo esse assunto em Apocalipse capítulo 13, você vai ver que uma das fortes características do governo do anticristo, promovida pelo falso profeta, será a adoração a ele.
E hoje tem uma igreja, um bando de crentes, sendo treinados para poder adorar o anticristo. Porque eles não têm conteúdo na palavra, não têm experiência com Deus, é tudo alma, alma. Hoje nós cantamos eu. Deus não quer a adoração, Deus quer o adorador. É o ador que o adore em espírito e em verdade. Se não for pelo Espírito Santo, irmãos, pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Carne. Você precisa confiar em Deus, se relacionar com Deus e ter uma maturidade na palavra o suficiente para você não se deixar levar por essas coisas. Louvor é congregacional. Escute, na Bíblia louvor é congregacional, não tem ministério de música, isso é blasfêmia, isso é heresia. Eu já vi até uma vez, até uma irmã saiu daqui porque ficou super chateada, porque eu disse que nós não temos levitas aqui, porque isso aqui não é o tabernáculo de Jerusalém. A irmã ficou super chateada e deixou de reunir, porque ela se sentia como uma levita. Pelo amor de Deus, irmãos, aonde tiraram isso? Isso é coisa lá da antiga aliança. Lá na antiga aliança havia uma tribo, que era a tribo de Levi, e essa tribo era encarregada dos assuntos relacionados com a casa de Deus. Hoje nós não estamos debaixo do sacerdócio araônico, nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. É o sacerdócio de todos os santos. Certo? Então você escolhe que tipo de evangelho você quer e vai viver. Poderíamos caminhar sobre isso, mas não é meu encargo. O que eu quero é trazer a igreja para uma caminhada correta. Muitos irmãos têm sido despertados para a adoração, muitas comunidades. Isso é maravilhoso, sim, porque eles estão sendo despertados à adoração, à palavra e à oração. Isso é maravilhoso. Existem muitos movimentos que surgiram na história da igreja, em que essas três coisas caminhavam junto: adoração, ou por que não dizer palavra, adoração e oração. Este foi um movimento iniciado pelos morávios. Eles tiveram um movimento que durou 100 anos, em que a palavra, a oração e a adoração eram as características fundamentais. E sabe o que resultou desse movimento? A grande evangelização. E dessa evangelização, muitos homens de Deus na história foram salvos, como por exemplo John Wesley. Então, meus irmãos, hoje, muitas comunidades espalhadas pelo mundo, elas estão buscando isso de volta. Mas essas três coisas juntas, palavra, a oração e a adoração. Muitos jovens estão sendo levados por esses movimentos. Eu oro, irmãos, para que isso venha incendiar muitos corações desse tempo. Mas coloque essas três coisas juntas. 3. Nada desse gospel. Esse gospel aí é cultura. É uma nomenclatura americana para o evangelho, mas que na verdade é uma cultura. Nós precisamos ser centrados na verdade e na palavra. Porque senão, irmãos, nós teremos o Espírito Santo derramando lágrimas, entristecido. Nós estamos alegres. Qual é a razão, o fundamento da nossa alegria? Só tem que ser uma. Aquilo que está em Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor não for a nossa força, então a nossa alegria deriva da nossa alma. Uma das grandes frases que o nosso Senhor Jesus coloca nessa parte final do seu ministério é o gozo completo. O gozo completo. E o que o Senhor quer é que nós tenhamos gozo, mas nunca haverá um gozo completo se a nossa vida não estiver centrada no Senhor e se esse gozo não for uma obra do Espírito Santo na nossa vida. A nossa alegria é o Senhor, porque Ele foi o único que foi ungido com óleo de alegria. Ninguém nunca pôde tirar a sua alegria. A tristeza nunca saiu do coração dele, mesmo naquela hora amarga que ele esteve na cruz.
mesmo sofrendo toda a dor excruciante dos nossos pecados, sentindo o abandono do Pai, mesmo assim, ele permaneceu alegre. Mesmo tendo descido às profundezas do inferno, ele não perdeu a alegria. E a nossa alegria é isso, é Ele. É Ele a base da nossa alegria. É dele que o Espírito Santo extrai todo o nosso gozo. Então, meus irmãos e irmãs, este foi o ponto onde o Espírito Santo falou tão alto ao nosso coração, que nós venhamos refletir sobre isso, irmãos. Nós podemos continuar uma comunidade com as portas abertas, falando mensagens bonitas e maravilhosas, cantando cânticos, tendo a mesa do Senhor, pregando uma verdade, porém o Espírito Santo estará triste entre nós. Que nós possamos resgatar isso, irmãos. Que nós possamos ser os vasos que o Espírito Santo deseja fluir, transbordar da sua graça, do seu poder, da sua vida. Como nós necessitamos da ajuda dele. Eu quero colocar um ponto para vocês aqui. Abram comigo suas Bíblias, no Evangelho de João. Capítulo 14. Veja a importância, irmãos, da palavra. E o quanto é sério nós não darmos o real valor à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, observe bem, irmãos, essa frase, meus, os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor é o seu próprio evangelho, é a sua doutrina, é a sua palavra. Aquilo que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 42, como a doutrina dos apóstolos. Então, quando você lê os meus mandamentos, meus, é o seu próprio evangelho, é o seu próprio ensino. Aquele que tem e guarda. Então, observe bem, duas palavras importantes. Tem e guarda. Porque tem é a posse. Porém, a expressão guarda, ela vem de um termo do texto original que significa colocar no lugar alto. Guardar aqui no sentido especial da palavra. Manter algo guardado com zelo. Ele vai traduzir isso melhor nos textos seguintes. Aquele que tem, aquele que possui a minha palavra, porém, guarda. Porque muitos irmãos possuem a palavra, porém perde. Escute isso, irmãos. Olha o quanto essa frase é perscrutadora. Você pode agora recordar o quanto de Deus já foi derramado sobre a tua vida. Você pode recordar quantas palavras Deus trouxe ao teu coração. Você se lembra quantas vezes Deus falou, você se rendeu, você se quebrantou, você teve o discernimento claro que aquela palavra foi como uma lança aguda, profunda, que transpassou o teu coração. Agora, o que você fez dessa palavra? Qual foi o resultado dela na tua vida? Você teve, porém você não guardou. Leia com muito cuidado isso. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. O Senhor poderia excluir essa frase, aquele que tem os meus mandamentos, só isso. Esse é o que me ama. Ele diz que aquele que tem e guarda. Se você não guarda a palavra de Deus, você pode cantar o cântico mais lindo, que Jesus é o amor da sua vida, que você ama, que você deu sua vida para Ele. Sabe o que você está dizendo para Ele? Senhor, eis aqui um dissimulado, uma dissimulada mentirosa, tentando te enganar, com músicas. Irmãos, o Senhor, a Bíblia diz que do Senhor ninguém zomba. Nós não conseguimos enganar o Senhor, até porque antes que a palavra saia na nossa boca, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Então não adianta, irmãos. É melhor nem abrir a boca.
do que você abrir e proferir mentiras. O Senhor diz assim: você quer dizer que me ama? Aqui está um teste para que seja revelado a natureza do nosso amor. Aquele que tem os meus mandamentos, aqueles que guardam a minha palavra, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração. É aí que você tem que guardar, para não pecar contra ti. Aquele que tem a minha palavra e guarda estas palavras, esse é o que me ama. Será amado por meu Pai. Agora observa essa frase: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa interessante. O Pai o amará, eu também o amarei. Agora o Senhor coloca algo tão valioso: e me manifestarei a ele. Aí diz, um dos discípulos, Judas, não Iscariotes: como é que te manifestará a nós e não ao mundo? Ele ficou intrigado com a pergunta. Como? Como é que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Aí ele vai dizer, olha a resposta. Respondeu Jesus: quem me ama, guardará a minha palavra. Ele reforça, porque ele está dentro do mesmo assunto, guardará. Ele não diz posse. Quem me ama, terá. Irmãos, todos nós aqui temos a palavra do Senhor. Em algum momento a palavra chegou a você, em algum momento a palavra penetrou em você, porém você não guardou e ela pereceu. Hoje ela é pó. Hoje ela é um pó. É tudo que o diabo quer, irmãos. Nós não esquecemos de músicas, mas nós esquecemos da palavra. Nós esquecemos da palavra. Nós esquecemos do falar do Senhor. Por isso que a igreja se tornou isso que nós estamos vendo na nossa geração. Por isso que ela se tornou um comércio. Por isso que o ministério se tornou uma profissão. E os cristãos estão aí, cada um vivendo a sua vontade e andando em seus próprios caminhos. E o noivo virá. E ele virá para uma igreja que o ama. E a grande característica visível da igreja que o ama é a igreja que guarda a sua palavra. A igreja que eleva a sua palavra. A igreja que se submete à sua palavra. A igreja que quer viver a sua palavra. A igreja que prega a sua palavra. A igreja que se alimenta da sua palavra. Essa é a igreja que o ama. Então aqui está, irmãos. E ele coloca um outro ponto. Esse é o que me ama. E o que me ama será amado. O que significa essa frase? E o que me ama? Ele quer dizer que se amamos a sua palavra, o amamos. Então ele está dizendo assim, aquele que ama a palavra, porque ele é a palavra, ele é o Logos. Ele é o Logos de Deus. Será amado por meu Pai. Aí ele diz, e eu também o amarei. Será amado por meu Pai. Meu Pai o amará. Viremos a Ele, e nele faremos morada. Olhe bem, irmãos. Aqui está a grande obra do Espírito Santo, que é o Espírito da habitação. Nada disso será possível sem que o Espírito da habitação, que é o Espírito Santo, realize esta extraordinária edificação na nossa vida. Se nós perdermos a palavra do Senhor, irmãos, podemos ficar com os irmãos, podemos ficar com o prédio, podemos ficar com os cultos, podemos ficar com tudo. Mas o nosso tudo não passará de um pó sem vida. Olha o que ele diz, viremos a ele, faremos nele morada. Aquele que não me ama não guardará minha palavra. Olhe bem, deixa eu colocar o versículo 26 para que a gente conclua aqui. Mas,
ele vai colocar um ponto tão importante, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha o que ele diz, ele vos ensinará. Essa palavra não pode ser excluída do contexto, porque ele está falando de guardar a sua palavra, que todo o nosso relacionamento com ele só tem vida se a palavra for guardada, se a palavra tiver centralidade em nossa vida, se a palavra tem preeminência na nossa vida. Não é amar a palavra no sentido intelectual do pensamento, amar a palavra no sentido do relacionamento, no sentido da realidade espiritual. Não é uma palavra que incha a minha cabeça de conhecimento, mas uma palavra que enche o meu coração de anelo e de relacionamento com o Senhor. Então ele diz, o Espírito Santo nos ensinará. O que o Espírito Santo nos ensinará? Ele vai nos ensinar por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Olha o que ele diz, e vos fará recordar de tudo o que vos tenho ensinado. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui, pequeno exemplo, mas eu espero que ele fale muito ao coração de vocês. Vou dizer uma coisa para vocês, guarde isso, é importante, é didático. Você sabe que no texto grego, os termos gregos para palavra são dois, basicamente aqui no Novo Testamento. Tem um outro termo que é muito genérico, que é grafia, grafos, que é escrever, não é o que tem a ver com os dois termos. Os dois termos são logos e rema. Logos é a palavra no sentido objetivo. Jesus é o logos. Logos. Então, quando você volta aqui, por favor, aquele que tem os meus mandamentos, sabe o que é isto? Logos. Logos. Aquele que tem os meus mandamentos, logos. E os guarda, rema. Então vamos ver como que a palavra se torna rema na nossa vida. Porque se a palavra fica só o logos, ela não vai executar a sua obra. Você vai perder ela. Você pode dizer, mas irmão, o logos? Sim, porque o logos tem que se tornar rema, tem que se tornar vida. Se o logos não se torna vida, só se tornará conhecimento. Ela tem que trabalhar. Esse logos, para que se torne rema, ele precisa trabalhar. E é aí que entra o Espírito Santo para nos ensinar e para recordar. Quando ele ensina, ele traz o logos. Mas quando ele te leva a recordar, é o rema. E se recordar, essa palavra é muito profunda, irmãos. Não é isso que vocês estão vendo, é muito mais do que isso. Esse recordar aqui é trazer a realidade daquilo que foi ensinado, daquilo que foi dito pelo Senhor. Vou lhes dar um exemplo. Vem comigo aqui, por favor, em Lucas capítulo 22. Deixa eu te dar um pequeno exemplo. Começa no versículo 31, mas eu vou parafrasear para vocês. O Senhor diz assim, Lucas 22, desde o versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os reivindicou para peneirar vocês como um trigo, porém eu orei por ti. Aí o Senhor vai falar só para Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro disse, Senhor, eu estou disposto a ir contigo não somente para o cárcere, mas também para a morte. Nós sabemos, irmãos, pelos relatos, que Pedro não estava disposto a caminhar com o Senhor nem uma milha. Tudo isso aqui que ele está falando, irmãos, é dissimulação. Ele não sabia o preço da cruz. Ele não sabia o preço de caminhar com o Senhor, de viver com o Senhor. Ele não sabia. Pedro achava que Jesus era tudo, menos vida. Ele tinha Jesus, talvez, como o seu guru espiritual, como muitos têm feito dele.
Ele não sabia qual era o preço de caminhar com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até o carro. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Agora observe, irmãos. O Senhor vai dar uma palavra logos para ele. E ele lhe respondeu: Pedro, eu quero te garantir, asseguro, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negue 3 vezes. Tu vai dizer que não me conheces. Essa palavra foi logos. Teve algum efeito na vida de Pedro? Parece que não. Mas ela habitou ele. Ela estava lá dentro dele. Estava lá dentro. Isso aqui é tão profundo, irmãos, porque inclui muitas questões práticas da nossa vida. Isso aqui é tão importante, porque o dia que você entender isso aqui, você vai ver o quanto é importante você chegar para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus amigos, seja lá para quem for, e dizer uma palavra de Deus. Aquela palavra que você disser, ela é logos. Agora o Espírito Santo é que vai tornar ela rema. Por isso a palavra, a ordem do Senhor é: pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Pregue, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então veja, agora por favor, versículos 60 e 61 aqui deste mesmo capítulo 22 de Lucas. Então pela terceira vez Pedro diz assim: não sei o que dizes. Ele está dizendo, Pedro, negando o Senhor. E em seguida, enquanto ele ainda estava falando, um galo cantou. Então, voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Que palavra agora é essa? Essa palavra é a palavra rema. Agora o Espírito Santo no coração de Pedro levou ele a recordar das palavras que o Senhor falou. Esse recordar significa que agora a palavra se tornou vida. Quando ela se tornou vida em Pedro, o que aconteceu? Pedro se arrependeu. Pedro lembrou que o Senhor havia dito aquilo para ele. A palavra se tornou vida. Se tornou vida de uma maneira tal que Pedro achou que estava tudo perdido, que aquela palavra só veio para mostrar o quanto ele era vil, o quanto ele era indigno, o quanto ele era miserável. Pedro achou que aquela palavra que veio na mente dele, se tornou rema, veio para aniquilar ele completamente e tirar ele do Senhor. Não. Por mais que Pedro achasse que fosse, por mais que ele tentasse fugir do Senhor, foi aquela palavra que o segurou até o fim, a ponto do Senhor ir buscá-lo quando ele tinha ido pescar. O Senhor foi lá naquela praia, preparou um jantar à luz de vela, e ali Pedro estava diante do Senhor. Se você observar bem aqui em Lucas, capítulo 22, Pedro negou o Senhor 3 vezes diante de um braseiro. E se você for em João, capítulo 21, você vai ver que o Senhor Jesus, ele prepara um braseiro para poder receber Pedro de volta. O que foi que segurou a vida de Pedro? O que foi que abriu um caminho para que o Senhor restaurasse Pedro? Foi aquela palavra rema. É isso que você tem que entender, irmão. Por isso nós temos que amar e guardar a palavra do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. Não entristeçamos o Espírito Santo, porque tudo que o Senhor tem nos falado, irmão, o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Pode parecer impossível para você, mas não é impossível para Ele. É impossível para você viver, mas não é impossível para o Espírito Santo tornar isso vida dentro de você. Creia, receba a palavra com fé, aproprie dela com fé. Se você recebe, é esse ter. Receba a palavra de Deus com todo o amor, acolha a palavra de Deus no teu coração e permita que o Espírito Santo torne ela rema em você. Então, irmãos, para terminar, último ponto, e aqui vai para todos os irmãos e irmãs que têm recebido o encargo do Senhor. Independente da medida que o Senhor tem te dado, independente da função a qual Ele tem te confiado,
Somente aqueles que estão envolvidos em serviços espirituais, como cooperadores, cooperadoras, aqueles que têm recebido o ministério de Cristo, somente esses podem apagar o Espírito Santo. Resistir só os ímpios, entristecer todos nós, apagar somente aqueles que têm recebido alguma medida de serviço, de ministério, de dom do Espírito. Não estou falando dos dons espirituais, embora isso também esteja incluído. Dom no sentido de ministério, serviço, funções. Somente esses podem apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. Por isso que no versículo 20 de 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: não desprezeis as profecias, porque significa apagar o Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, quantos que estão aqui e têm apagado o dom de Deus em sua vida? Paulo disse para Timóteo: reavives o dom de Deus que é em ti, que te foi dado por imposição de mãos. Isto era um ministério. Se você estudar o contexto que envolve a carta que Paulo escreveu a Timóteo, as duas cartas, você saberá que Timóteo tinha 40 anos, você saberá que ele estava vivendo um momento crucial da sua vida, e Paulo escreve essa carta para o encorajar. E aqui existe esse ponto que está relacionado com todos nós, ou com muitos de nós. Aqueles que têm recebido uma carga do Senhor, você tem perdido a unção. Você sente a perda da unção, você sente o esfriamento, você sente uma falta de poder. Sabe por que existe uma falta de poder na sua vida? Vou te dizer isso com muita simplicidade e objetividade. É porque Deus está triste, o Espírito Santo está triste em você. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Você pode estar esmagado, você pode estar vivendo dias difíceis, mas você sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode se sentir o mais fraco, e aqui fraqueza não é espiritual, aqui é fraqueza emocional, aqui é fraqueza no sentido físico da palavra, do desgaste emocional, não é do desgaste espiritual. O desgaste espiritual é a fraqueza, que tem a ver com a tristeza de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, peça ao Espírito Santo nessa manhã reavivar na tua vida o dom dele, o serviço dele, a obra dele, o ministério dele, aquilo que ele te confiou. Não deixe esse fogo apagar. Veja aonde você tem entristecido o Espírito Santo. Eu creio que esses são pontos que nós precisamos considerar aos pés do Senhor. Pontos que nós deveremos estudar aos pés do Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos perder uma gloriosa visitação do Senhor a nós nesses dias. Nós não podemos perder essa visitação do Senhor. Nós não podemos perder esse acontecimento da palavra entre nós. Que a nossa oração seja: Senhor, prevaleça sobre nós com a espada do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos vencer com o Teu falar. Que o Senhor venha tocar na articulação da nossa coxa, do nervo duro do nosso coração, como o Senhor tocou a articulação da coxa de Jacó. Nos quebrante, Senhor. Nos leve a uma profunda rendição aos Teus pés. Que seja esta a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Sabemos que este é um mês, como nós estamos vendo já no início, muitas famílias já estão viajando e muitas ainda viajarão. Mas mesmo os que estiverem aqui, nós vamos estudar este assunto. Que nós possamos esgotar, irmãos, quando o Espírito Santo disser: basta. E que nós tenhamos a coragem de enfrentar este assunto com humildade, reconhecendo que aqui nós estamos falhando. Mas o Senhor já está movimentando. O Senhor tem movimentado os adolescentes, movimentado as crianças, movimentado os jovens, movimentado as irmãs, movimentado os homens. O Senhor tem feito esta obra, meus irmãos e irmãs. Esta é uma obra do Espírito Santo entre nós.
Então agora vamos permitir que essa palavra, ela venha nos governar. Ela venha ser a nuvem do Senhor que vai nos guiar pelo deserto dessa vida até nós entrarmos na Canaã celestial. Então nós chegarmos à plenitude de Cristo. Porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, somos tão agradecidos a Ti, Senhor, por nos recordar a Tua palavra, por nos mostrar, Senhor, a seriedade de vivê-la, ou mesmo de negligenciá-la. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda esta assembleia. Ajuda esta comunidade que tanto carece de Ti. Nós queremos caminhar com seriedade, mesmo com todas as nossas fraquezas, nós queremos caminhar, nós queremos seguir na Tua direção. Ajuda-nos, ajuda esta igreja aqui, ajuda os homens, ajuda as mulheres, os jovens, adolescentes, as crianças, nos ajude, Senhor. Levanta uma vanguarda de homens e mulheres aqui que possam ir à frente, na direção, na unção do Teu Espírito Santo. Levanta uma retaguarda que não deixe ninguém para trás, mas que estejamos todos debaixo da Tua nuvem. E nós possamos cantar como cantou Israel, quando eles saíram do Egito, governados por aquela vanguarda e por aquela retaguarda. Levanta-te, Senhor, e seja dissipado todos os Teus inimigos. Volta, Senhor, para o Teu povo. Mostra a Tua face para o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ganhar a todos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Nós queremos incendiar essa cidade com o Teu Evangelho, Senhor. Concede ousadia para a Tua igreja. Concede ousadia para os Teus servos que têm o ministério da palavra. Concede ousadia para cada irmão, para cada irmã que tem recebido uma carga, um encargo do Senhor. Concede ousadia, enche da Tua unção, Senhor. Esses que têm apagado o Teu dom, esses que têm uma candeia vazia da unção do Teu óleo, tira todo o entulho agora pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos convencer, Senhor, a tirar de nossa vida todos os entulhos e que o Teu Espírito flua como um rio de dentro de nós, porque essa é a Tua palavra. Quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Senhor, este rio, ele não tem fluído porque tem muita sujeira, tem muito entulho. Senhor, nós queremos aqui nesta manhã Te pedir, no nome do Cristo exaltado, no nome do Cristo glorificado, no nome que Tu colocaste acima de todo nome, o nome do Teu Filho Jesus, o nome dEle, no nome dEle nós Te pedimos, retira da nossa vida todos os entulhos que impedem o fluir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Começa em nós aqui, Senhor. Nós não queremos perder a Tua palavra que tem nos dado nesses dias. Que nós possamos prosseguir aos Teus pés. Ajuda-nos, Senhor. Levanta homens aqui para conduzir esta palavra, Senhor, para conduzir este movimento. Levanta mulheres aqui para conduzir este movimento. Vem incendiar a vida dessas mulheres. Vem incendiar a vida desses adolescentes. Vem incendiar as nossas vidas nestes dias, Senhor. Nós não queremos deixar o Teu fogo apagar. Nós não queremos ser como aquelas virgens nécias, Senhor. Não queremos deixar as nossas lamparinas apagar. Nós queremos que as nossas lamparinas estejam acesas até aquele dia que o Senhor nos chamar. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.